vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a Rainha Elizabeth. Opa, não essa Elizabeth, essa Elizabeth aqui. A Rainha Elizabeth, também chamada de Isabel pelos ingleses, foi o maior nome do absolutismo inglês. Essa rainha, que foi coroada com apenas 25 anos, ficou no trono por 44 anos e mudou a história da Inglaterra, iniciando a trajetória de nação potência mundial. A Elizabeth foi a segunda filha do rei Henrique VIII, com sua segunda esposa, Ana Bolena. Relembrando, o rei Henrique VIII tinha apenas uma filha com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão. E essa esposa não conseguiu dar para ele um filho homem. Ele tentou, junto ao Papa, a anulação do seu casamento, porém ele não conseguiu. Por conta disso, ele resolveu criar uma nova igreja. Pegando carona nas reformas protestantes que estavam acontecendo na Europa, ele criou a igreja anglicana. E, portanto, se casou mais uma vez, dessa vez com a rainha Ana Bolena, que também só teve uma filha, a Elizabeth. Para poder se casar de novo, esse rei organizou toda uma conspiração política e acabou acusando a rainha Ana Bolena de traição, tanto traição ao marido quanto traição ao país. Por causa disso, ela foi condenada à decapitação. O rei pôde se casar de novo. Com a terceira esposa, ele teve um filho, o Eduardo, e essa esposa morreu pouco depois de dar à luz. O rei Henrique VIII, nesse quesito, foi bastante azarado. Ele teve, no total, 6 esposas. Dessas 6 esposas, apenas as 3 primeiras deram filhos que sobreviveram. Ele teve um total de 7 filhos, todos nascidos, mortos ou com poucos dias ou meses de vida. Portanto, quando esse rei morreu, quem assumiu o trono foi esse jovem rapaz, Eduardo, que se tornou rei com o título de Eduardo VI. Ele tinha só 6 anos de idade quando assumiu o governo. Ele ficou no trono por 10 anos, mas durante esse período ele teve regências, ele teve tutores que governaram em seu nome. Quando Eduardo morreu, começa uma disputa de poder. Católicos apoiavam a filha mais velha do rei Henrique, Maria Tudor. Anglicanos apoiavam a Elizabeth. Nessa disputa de poder, acabou vencendo os partidários da rainha Maria. Ela se tornou então rainha e mandou prender a sua irmã Elizabeth. A Maria Tudor fez um governo bastante controverso. Ela perseguiu universitários anglicanos, ela perseguiu nobres anglicanos, intelectuais, mandou queimar livros e mandou matar muita gente que fosse da religião anglicana. Por conta disso, ela foi chamada por um nome nada gentil. Ela ficou conhecida como Maria Sangrenta, Blood Mary. Vocês que conhecem a lenda urbana da Blood Mary, a origem dessa lenda está com essa rainha, Maria Tudor, que mandou matar um monte de anglicanos. A rainha Maria Tudor era casada com o rei Felipe II da Espanha e ambos não tiveram filhos. A rainha governou por 5 anos e acabou morrendo de uma doença que nós não sabemos exatamente, mas possivelmente foi algum câncer de útero. Ao morrer, a sua herdeira legítima era a sua irmã, a rainha Elizabeth. Os católicos alegavam que a rainha Elizabeth não era legítima. Eles diziam que o casamento do rei com a Ana Bolena não era correto, não era legítimo. Por isso, eles apoiavam que quem deveria assumir o trono fosse a sobrinha do rei Henrique, que nesse momento era a rainha da Escócia, uma moça chamada Maria Stuart. A Maria Stuart era casada com o rei Francisco da França. Então, além de ser rainha da Escócia, ela era também a rainha consorte da França. E a França apoiou as pretensões da rainha Maria ao trono inglês. Começa então uma verdadeira guerra política entre França e Inglaterra pela sucessão do trono inglês. A França apoiava as pretensões da Maria Stuart. Os anglicanos ingleses apoiavam as pretensões da Elizabeth, uma vez que eles não queriam no seu trono uma rainha escocesa. Dessa forma, a rainha Elizabeth assumiu o trono inglês, com o apoio de anglicanos e de alguns nobres católicos, lembrando que outros nobres ainda preferiam uma rainha escocesa do que uma rainha anglicana. O rei Francisco da França morreu, deixando a Maria Stuart viúva e sem filhos. Portanto, a Maria Stuart perdeu esse importante apoio da França nas suas pretensões ao trono da Inglaterra. Mas mesmo assim, durante toda a sua vida, ela ficou tentando tirar a Elizabeth do trono para ela ser a rainha também da Inglaterra.
Em uma dessas tentativas, a conspiração da Maria Stuart foi descoberta e ela foi aprisionada, passando a ficar presa por 19 anos no castelo de Loch Leven, na Inglaterra. Mesmo estando prisioneira, a Maria Stuart e seus apoiadores católicos organizaram um outro complô contra a vida da Rainha Elizabeth. Esse complô foi descoberto e a Maria Stuart foi condenada à morte por decapitação. Com a morte da Maria Stuart, quem assume o trono foi o seu filho, Jaime, que assume o trono com o título de Jaime IV da Escócia. Mas espera aí, falei para vocês que a Maria não tinha tido filhos com o rei Francisco da França. Porém, ela se casou novamente. Antes de ter sido feita prisioneira, ela se casou novamente com um nobre escocês, de onde teve esse filho chamado Jaime. Mesmo que Elizabeth tenha lutado durante boa parte de seu governo contra as investidas da Maria Stuart e contra os complôs dos católicos, o seu governo é denominado de Era de Ouro da Inglaterra. Por que isso? Porque durante o seu governo foi dado início a uma série de medidas que transformaram a Inglaterra numa potência mundial. É claro que isso não aconteceu da noite para o dia, e claro que isso também não aconteceu durante o governo de Elizabeth, mas ela deu os primeiros passos para transformar a Inglaterra num grandioso império. Quando Elizabeth assumiu o trono da Inglaterra, ela pegou um país empobrecido e dividido por guerras religiosas. Havia anglicanos, religião criada por seu pai, havia também os católicos, mas além desses dois grupos, havia os puritanos, que eram anglicanos, a maioria burgueses, que tinham uma inclinação maior para o calvinismo. E tinha também os presbiterianos, que é o nome que o calvinismo assumiu dentro da Inglaterra. Então essas quatro facções brigavam entre si por liberdade de culto e por apoio político. A Elizabeth soube apoiar tanto calvinistas quanto anglicanos, criando o ato de uniformidade. Esse ato de uniformidade estabelecia a unidade de orações, que estavam contidas no livro de orações comuns da Inglaterra. Além disso, ela obrigou o comparecimento nos ritos religiosos. Pelo menos uma vez por semana era obrigatório comparecer aos ritos religiosos. As punições para quem não cumpria eram brandas, não tinham punições muito graves, e os católicos que se recusavam terminantemente a participar de um rito religioso que não fosse uma missa católica tinham impostos a mais para pagar. Portanto, o governo de Elizabeth foi um período de tolerância religiosa. Muitas pessoas perseguidas pela Inquisição, muitos intelectuais, cientistas, escritores, que eram perseguidos pelas lutas religiosas na Europa, puderam, durante o governo de Elizabeth, se refugiar na Inglaterra. Buscar um refúgio seguro para poder desenvolver as suas pesquisas científicas e os seus escritos filosóficos.